impossível dizer aproximadamente quando foi que Deus criou a Terra, né? A data, o mês e até o ano. Por quê? Por causa das genealogias que existem em Gênesis capítulo 5 e capítulo 11, logicamente, né? O restante dos outros das outras informações que a Bíblia traz. Mas o que é interessante sobre as genealogias que são apresentadas em Gênesis é que ela aproxima Adão, ela mostra de Adão até Abraão os tempos que passaram ali e de onde realmente veio Abraão e sua família. E interessante, dá para a gente contar mais ou menos o tempo em que se passou desde esse período da criação do homem, passando pelo dilúvio e indo até Abraão, ok? Essa é a lição de hoje, quarta-feira, 27 de maio, a criação e o tempo. Gente, existem elementos que tornam as genealogias singulares na Bíblia. E elas contêm o elemento do tempo, né? Ela não apenas fala quem gerou quem, mas diz exatamente quanto tempo eles viveram, né? Até traz uma nova um termo, né, para essas genealogias, que é a cronogenealogias. Ela não apenas fala de quem gerou quem, mas diz exatamente o tempo em que isso aconteceu. E para isso existe um padrão. Nós percebemos na Bíblia que existe um padrão para isso. Ele diz lá que e a pessoa que depois que gerou a segunda, o filho, viveu por mais certa quantidade de tempo e gerou outros filhos, né? Nós vemos isso em Gênesis capítulo 5. Exatamente, aparece várias vezes esse padrão para que ajude você a contar o tempo, né? Lá diz assim, olha, todos os dias de Adão foram tantos anos, né? E gerou o filho, gerou 7, depois viveu mais tanto tempo. Então, com essa contagem, nós conseguimos, dessa maneira, né, conseguimos ver que a própria Bíblia ela se interpreta. A própria Bíblia ela dá a interpretação dela. Né? Por quase 2000 anos, especialistas judeus têm interpretado que esses textos apresentam a história de forma precisa e de determinar a data do dilúvio e a idade da Terra, pelo menos a partir dos 7 dias da criação. Dentro dessa contagem, gente, é interessante. Os judeus eles chegaram, né, do estudo dentro das genealogias, que a Terra ela foi criada no dia 29 de março, perdão, ou 22 de setembro de 3760. Ok? Essa foi a data da criação da Terra, em 3760, no dia 29 de março ou 22 de setembro, a partir dessa data aí, é que a Terra teria sido criada. Sendo assim, hoje nós teríamos no ano 5760 ou 80, né? 5780, que é o ano exatamente que os judeus estão, ok? Então isso aqui é muito interessante. Nas últimas décadas tem havido tentativa de reinterpretar as genealogias de Gênesis, né? Tentando acomodar períodos mais longos de tempo, sugerindo na maneira de que alguns dados arqueológicos históricos são interpretados por seres humanos falíveis, né? Apesar disso, nós podemos comprovar a confiabilidade do relato bíblico. Então, sempre é uma tentativa de colocar, não é, provar uma ideia, tentando fugir um pouco da Bíblia. Mas é interessante, quando nós seguimos na Bíblia, nós vemos de fato as coisas no seu tempo acontecendo e segue-se realmente uma genealogia. E ela garante, né, mais quando apresenta o tempo, que não há espaço para colocar nada além disso ou tirar alguma informação. Né? Se quisermos entender o conceito divino de tempo e seu progresso ao longo da história, devemos reconhecer que esses dois capítulos são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão, o restante da humanidade, e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo. Gênesis 5 e Gênesis 11 apresentam a estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem que ele criou, como clímax da criação de 6 dias desse planeta, né? Então, o que nós percebemos é que, de fato, dentro da Bíblia, Deus ele é o Criador e ele deixou isso de maneira tremenda para que o homem pudesse ver a ligação que existe entre ele e Deus. Né? Não, Deus não apenas criou e deixou ir aleatório, mas o Espírito Santo se preocupou em colocar, de fato, as datas no devido lugar
para que o homem entendesse que há uma ligação de fato, ok? Que Deus realmente se preocupa com seres humanos, conosco, e somos de fato filhos de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença desse Deus maravilhoso, Criador do tempo e que se preocupa comigo e com você. Deus te abençoe.